Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Dr. José Joaquim Oliveira Reis e gostava de dizer que a sua intervenção me deixou, de certa forma, perplexo, porque, de acordo com as suas afirmações, a gestão teria sido maravilhosa, a gestão dos SOPs, estamos a referir-nos exatamente a isso, mas falta explicar aqui por que motivo é que o Metro de Lisboa tem associado aos seus SOPs as perdas potenciais que ultrapassam os 1.400 milhões de euros, superior a qualquer outra empresa pública e representando quase metade das perdas potenciais do conjunto de todas as empresas públicas que contrataram SOPs nos últimos anos. E tem SOPs isolados que têm perdas potenciais acumuladas que atingem, em alguns casos, quase 400 milhões de euros. E a primeira pergunta é esta: como é que explica isto? Que fatores? São tudo fatores externos, portanto a gestão foi perfeita no que diz respeito aos SOPs e apenas azares do destino é que ditaram este resultado? Obrigado, Sr. Presidente. Esta é a terceira audição com administradores do Metro de Lisboa. No período 2000 a 2003 temos aqui a informação de que teria sido uma estratégia conservadora, em que só eram contratados SOPs simples, não havia estruturas complexas nem de elevado risco e as perdas registadas eram moderadas. No período seguinte, a partir de 2003 a 2006, há uma inversão da estratégia e os SOPs anteriores são reestruturados passando de simples a estruturas muito complexas, como snowballs, por exemplo, e além disso são contratados muitos outros SOPs de estrutura complexa e de elevado risco, o que se traduziu em perdas potenciais da ordem dos 300 milhões de euros. No período que segue, que é o seu período, 2006 a 2010, parece que esta estratégia de elevado risco e de contratação de estruturas complexas se mantém. E eu queria perguntar, portanto, se confirma isto e como é que justifica a manutenção de uma estratégia que se traduziu, e hoje sabemos, em resultados tão desastrosos. Foi isso, exatamente isso que eu lhe perguntei. O que eu lhe perguntei é se confirma que no período de novembro de 2006 a junho de 2010, que corresponde ao seu mandato, foram contratados SOPs de elevada complexidade com riscos muito elevados associados, e como é que justifica essa estratégia? Tenho aqui uma compilação com base nos dados oficiais que nos foram fornecidos, que neste período foram contratados pela sua administração 32 SOPs. Olho para os SOPs e vejo aqui a esmagadora maioria são SOPs de elevada complexidade e risco, há apenas 3 vanilla. E as perdas potenciais associadas a esta carteira de 32 SOPs contratados no seu período era, a 31 de 12 de 2012, de 397 milhões de euros. Menos 397 milhões. Portanto, a pergunta mantém-se. Confirma que tinha uma estratégia de contratação de SOPs complexos e de elevado risco como é que justifica essa estratégia, a adoção dessa estratégia? Eu respondo. Refuta que sejam de elevadíssimo risco. Teremos a oportunidade durante esta audição de confrontá-lo com exemplos concretos de SOPs em que o risco assumido é elevadíssimo e depois na altura comentará. Mas a outra questão que eu queria agora colocar-lhe é a seguinte. Referiu por diversas vezes que até 2010 havia ganhos reais por parte do Metro de Lisboa e até quantificou, creio que falou, em 240 milhões de euros até 2010 de ganhos reais. Mas a estratégia que resulta da análise da documentação, e vamos ver exemplos reais, é que o Metro de Lisboa tinha uma estratégia de ganhos a curto prazo, à custa de riscos e de perdas futuras muito avultadas. E só pedi-lhe também para comentar, para confirmar isto ou não, e depois vamos ver exemplos concretos, e confrontar estes ganhos até 2010, 240 milhões de euros, com as perdas também reais, que se registaram no início deste ano. Entre março e junho de 2013, o Metro do Porto pagou a 7 bancos estrangeiros um montante de 415 milhões de euros pelo cancelamento de SWAPs. E, portanto, eu queria que confrontasse esses números e justificasse as afirmações anteriores. O cancelamento destes SWAPs com a entrega aos bancos de 415 milhões, que ultrapassa os ganhos passados associados a estes SWAPs, traduz-se numa perda real líquida para o Metropolitano de Lisboa nestas transações. Depreendo da sua afirmação, da sua afirmação que critica o Governo e o IGCP, a mando do Governo, pelo cancelamento destes SWAPs nesta altura. Está correto?
Isto, nesta questão, o que está a dizer é que a sua expectativa é que estas perdas reais, estamos a falar de perdas reais, seriam menores ou até haveria ganhos se o cancelamento desta carteira não ocorresse neste período, no início de 2013. Ou seja, a sua expectativa futura de evolução do mercado é que seria tal que permitiria esta carteira recuperar e no cômputo geral haveria ganhos e não perdas. É isto que está a dizer? Presidente, teremos a oportunidade de voltar a esta questão, mas eu queria voltar um pouco atrás à estratégia seguida pelo Metro de Lisboa relativamente à contratação de SOPs, nomeadamente privilegiando ganhos a curto prazo à custa de perdas futuras muito elevadas. E queria dar-lhe um exemplo de um SOP concreto, para registro na ata, identificado no relatório do IGCP com o número 63, e em termos, digamos, muito simples, o que é que este SWAP faz? Contratado em dezembro de 2006. De dezembro de 2006 a dezembro de 2010, o Metro de Lisboa paga uma taxa de 3,7% e recebe uma taxa de 3,8%. Ou seja, há um ganho líquido do Metro de Lisboa. Mas a partir de 2010 até à maturidade, que é em 2026, portanto, a partir de 2011 até a maturidade em 2026, a situação inverte-se. O Metro continua a receber uma taxa de 3,8%, mas passa a pagar uma taxa que, em condições do mercado, atinge os 8,15%. Ou seja, este swap parece indiciar que a estratégia do Metro de Lisboa era obter ganhos a curto prazo, nos 4 anos seguintes, e depois o pagamento desses ganhos, de forma acrescida, seria realizar-se-ia no futuro. Confirma isto? O Sr. Deputado Paulo Sá propõe talvez que o documento... Sr. Presidente, eu proponho que seja disponibilizado, analisar para depois responder à questão. Faz favor. Vai ficar aqui. Tiver a oportunidade de pensar no... Especialista em mercados financeiros e na evolução das curvas, podia nos indicar qual é o valor daquele coeficiente N minúsculo sobre N maiúsculo atualmente e qual é o valor da taxa, 8,15 vezes esse coeficiente? Tira a questão sem... A questão é, tendo em conta a evolução das curvas de mercado que referiu, e esse valor N minúsculo, o coeficiente N minúsculo sobre N maiúsculo, quanto é que é e qual é o valor da taxa atualmente? 8,15 vezes esse coeficiente, quanto é que é? E depois disto tudo, Sr. Presidente, chegamos à conclusão que aquilo que eu disse estava correto. A taxa a pagar, dadas as condições de mercado a partir de 2010, é de 8,15, visto que o coeficiente, como acabou de confirmar, é 1 ou muito próximo de 1. E, portanto, estamos na situação inicial. O Metro até 2010 tinha um ganho líquido, a partir de 2010 a situação inverteu-se. Recebia uma taxa de 3,8 e passou a pagar uma taxa de 12,15. Ou seja, ganhos no curto prazo com perdas elevadas no futuro. Confirma isto e como é que justifica? Confirma que, para assinar este contrato, o Metro de Lisboa recebeu à cabeça da JP Morgan 30 milhões de euros. Senhor doutor, faz favor. Não sei se foi neste contrato, num deles foi, mas confirmo. Não sei se foi neste, mas se não foi neste, foi num. Ouça, pronto, não se foi neste, olha, fiquei esclarecido, Sr. Deputado. Confirmo, sim senhor, que recebia à cabeça 30 milhões de euros. Era que isto é um financiamento encapotado. Depois das suas explicações, eu insisto, e terá a oportunidade de comentar, que a estratégia seguida era uma estratégia de obter ganhos a curto prazo à custa de perdas potenciais futuras muito elevadas. Neste contrato concreto, e há outros, mas falta tempo, não há tempo para analisar todos. Mas claramente aqui o Metro de Porto recebe à cabeça 30 milhões de euros. Tem durante 4 anos um ganho efetivo com a troca de taxa de juro e depois, a partir desses 4 anos, 2010 em diante, assume um risco, que é o índice que referiu de evolução do mercado. E esse risco materializou-se e o Metro do Porto passou a pagar a partir de o Metro de Lisboa, passou a pagar a partir de 2010 8,15%. E, portanto, aqueles ganhos iniciais, os 30 milhões recebidos à cabeça, mais o ganho com a troca de taxa, perdeu-se todo a partir de 2010, com a evolução do mercado. E concluo, só com a informação, o valor negativo de mercado deste swap
era, em 31 de 12 de 2012, 105 milhões de euros e já foi cancelado juntamente com outros swaps da JP Morgan e o Estado pagou 95 milhões de euros. Portanto, tudo o que foi ganho inicialmente foi pago a dobrar ou a triplicar depois. Já agora, o Sr. Deputado, quanto é que o Estado pagou à JP Morgan, só para eu não Quero sei. repetir, Sr. Deputado Paulo Sá. Rigor, pagou à JP Morgan por um conjunto de swaps, entre os quais se encontravam o 63 e o 64, 95,8 milhões de euros. Doutor, quando puder responder. Depois estiver aqui. Agora talvez não fosse mal. Não, Os swaps que estávamos a referir estavam associados 63 e 64 trimestres do método de Lisboa à JP Morgan. E o cancelamento deste conjunto custou 95 milhões de euros e foi feito em junho de 2013. Portanto, não há o valor discriminado apenas por estes dois, vai junto com o conjunto de... desculpe, este swap não é o swap. Não, esses dois... E depois esses dois trancos de 85 milhões foram juntas com este, é um empréstimo de 200 milhões e foi isso que canalizou. É o conjunto destes dois. E o conjunto daquilo que canalizou com estes restantes foi cancelado por 95 a 8 milhões. Estou esclarecidíssimo. Só. Estou esclarecidíssimo. Reis apresentou aqui uma tabela relativamente aos ganhos e perdas com os swaps relativa a diversos bancos. Esta tabela está incompleta, falta o ano 2013 e os dados relativos ao cancelamento dos swaps, que naturalmente não tem, mas nós dispomos. Acrescentando a esta tabela esses dados, para que, digamos, as contas finais fiquem claras, nós obtemos uma perda real, líquida, para o Metro Lisboa de 213 milhões de euros, incluindo, repito, as perdas registradas em 2013, que o senhor não possui, mas nós possuímos. Ou seja, na relação com estes 7 bancos, o Metro de Lisboa perdeu 213 milhões de euros. Isto são resultados finais, porque os contratos swaps foram cancelados. E eu pergunto-lhe, estas perdas potenciais, estas perdas reais, 213 milhões de euros, devem-se a uma estratégia de elevado risco levada a cabo pela Metro de Lisboa, contrária ao interesse público, ou a um processo negocial levado a cabo pelo Governo de cancelamento de swaps desastroso, que terá implicado estas perdas, ou a ambos? Esta é a minha primeira pergunta. Relativamente à estratégia que seguiu, o Metro de Lisboa seguiu ao longo dos anos, que, como afirmei já por diversas vezes, é uma estratégia de obter ganhos imediatos à custa de riscos futuros consideráveis. O Sr. Dr. Joaquim Reis negou isto, no entanto, as evidências que nós dispomos são avassaladoras. Já lhe dei um exemplo, vou-lhe dar outro, e é um swap dos mais daninhos que existem no universo das empresas públicas, representa por si só perdas potenciais superiores a 25% do Metro de Lisboa e é um swap snowball a que o Sr. Doutor ainda não se referiu, mas que temos que falar. Foi contratado pela administração anterior, mas reestruturado pela sua e no documento de reestruturação consta a sua assinatura e a do Dr. Luís Moraes Correia. Este swap snowball tem aquela característica que já evidenciei. Há um período inicial, até 2010, onde o Metro do Porto paga o Metro de Lisboa, paga uma taxa relativamente baixa, de 2%, sem risco, e que se traduzia, nas condições de mercado expectáveis na altura, em ganhos para a empresa. Mas a partir de 2010, a esta taxa soma-se um spread que depende da evolução futura de determinados índices, no caso de Euribor. E aqui está um risco considerável neste spread. Nas condições de mercado que se vieram a verificar, este spread cresceu exponencialmente, porque está alavancado, tem um coeficiente de alavancagem aqui 2,25. E poderá ter atingido nos nossos cálculos, nas condições de mercado que se verificaram a partir de 2010, cerca de 40%. Ora, no contrato original, e a minha questão é esta, no contrato original havia aqui uma espécie de travão. Ao fim de 3 anos, em 2013, o spread, independentemente do valor que fosse, e era muito elevado, voltava a zero.
E nos 3 anos seguintes continuaria nas condições de mercado a subir. Em 2016 voltava a zero e tinha um perfil, a evolução do spread, um perfil de uma serra. Subia e a zero, subia e a zero. Ora, na reestruturação, inexplicavelmente, este travão é retirado. E não há qualquer travão à subida do spread, ou seja, ao fim de 3 anos, em 2013, ele não volta a zero, continua a subir, guarda memória, como o senhor disse, guarda memória e até à maturidade. Ora bem, isto é inexplicável, porque com esta reestruturação, as perdas potenciais calculadas explodiram e passaram a atingir o valor de, creio, de 387 milhões de euros, digamos em números redondos, 400 milhões de euros. Eu posso lhe dar o número exato, e as perdas potenciais a 31 de dezembro de 2012 eram 387 milhões de euros. E devem-se não só às características iniciais do contrato, que eram bastante taninhas, mas esta reestruturação inexplicável, em que o único travão que existia à subida ilimitada do spread é retirado e a spread passa mesmo então a subir de forma ilimitada. E na sua resposta, ao concluir, eu pedia que explicasse isto, que isto não tem explicação. E, por favor, na sua resposta, não me fale no cupom digital, porque ele não tem qualquer influência no controle desta taxa. Já ultrapassou de longe o seu tempo. Por favor, porque é que retirou o travão que limitava supremamente a subida do spread. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Muito obrigado. Sr. Dr. Joaquim Reis, por favor. De facto, tinha a curva, do que eu me lembro, Sr. Deputado, do que eu me lembro, tinha resets em 2017 ou 2016, tinha um reset em 2017 e tinha outro reset em 2019, e não em 2013. E de facto isso foi renegociado, tenho que me relembrar aqui. Hã? O deputado Paulo Sá quer vir aqui com o documento? Sr. Presidente, se calhar melhor eu já os conheço e entrego ao Dr. Joaquim Reis para os analisar, o tempo que necessitar, e depois respondo com base no que está então, aqui. Então, faça favor de fazer chegar. Vou ver, já lhe vou responder sobre este assunto. Sr. Presidente, tem a ver com o pedido que o Dr. Joaquim Reis fez para poder analisar com mais tempo os documentos necessários à resposta à questão que eu coloquei no final da segunda ronda. Isto priva-me da possibilidade de, na terceira ronda, o questionar sobre a resposta que ele daria à pergunta que eu lhe coloquei na segunda ronda. O Dr. Joaquim Reis mostrou hoje, aqui à exaustão, que é um especialista nestas matérias. E provavelmente, com 2, 3 minutos de análise, eu poderia indicar-lhe nos contratos a parte relevante que deverá olhar para poder responder à minha pergunta. Provavelmente o Dr. Joaquim Reis, em 2 minutos ou menos, estaria em condições de responder. E isso permitir-me-ia, na terceira ronda, tentar argumentar. Já percebi. A questão é mesmo... Obrigado, Sr. Presidente. Começo exatamente por esta questão. O Dr. Joaquim Reis reconheceu que um swap snowball altamente daninho, ruim, feito para a administração anterior, foi reestruturado pela sua administração, ficando pior. E ficou pior neste sentido. Foi eliminado o travão que limitava o crescimento do spread acima de determinados valores. Dessa forma, o spread pode, nas condições de mercado, até à maturidade de 2022, crescer sem limite. Os valores atuais da taxa paga pelo metro de Lisboa são elevadíssimos e continuarão a subir se as condições de mercado se mantiverem. E isto traduz-se na prática num valor de mercado em final do ano passado de cerca de 400 milhões de euros. É uma quantia tão avultada que não pode ficar sem explicação nesta Comissão, porque é que a Metro do Porto, e em particular o Dr. Joaquim Reis, a Metro de Lisboa e o Dr. Joaquim Reis fizeram uma reestruturação desta natureza, que piorou a natureza do contrato e fez com que as perdas potenciais explodissem. Há outra questão que queria levantar aqui, foi uma frase que disse, eu vou tentar reproduzir. O Governo não consegue concessionar linhas de metro a privados com swaps agarrados. E disse isto 2 vezes, que não consegue concessionar com swaps agarrados. Ora, os privados não querem estes swaps, porque será? Se eles fossem swaps benignos, que poderiam fazer uma cobertura da taxa de risco e até traduzir-se eventualmente em ganhos para a empresa, os privados com certeza queriam os swaps. Eles não querem os swaps.
porque estes swaps são maus. E, portanto, eu acho que esta sua afirmação, repetida 2 vezes no curso da audição, comprova, de forma indireta, um reconhecimento que a administração do Metro Porto contratou swaps que de natureza que não benigna ou maligna e que, por isso, o Governo teria que ser livre deles para poder privatizar ou concessionar a privados as linhas de metro. E para finalizar, uma última questão que nos falou aqui muito, mas que referiu na sua intervenção inicial, sobre as despesas operacionais. E falou da redução das despesas operacionais, isso foi à custa da redução de serviços e da redução das despesas com pessoal. Posso dizer que 2011, 2012, num período posterior, que são os dados que tenho aqui, a redução com o pessoal diminuiu 4,5%. Mas nesse mesmo período as despesas com o SOP aumentaram 12,8%. Ou seja, tudo aquilo que se poupou, entre aspas, cortando nos direitos e dos salários dos trabalhadores, e aquilo que se poupou com a redução de serviços, foi direitinho para os bolsos dos banqueiros. E isto, obviamente, é algo que nós não podemos concordar. Sr. Presidente, terminei. Muito obrigado.